Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader Júnior Egídio por aqui. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a minha leitura sobre dois trades que nós fizemos no Nasdaq. Foram duas compras e eu vou explicar todo o racional dessas duas entradas que nós pegamos aqui. A primeira entrada foi essa daqui, que pegamos ontem, e essa daqui nós pegamos hoje. E nós tiramos parcial dessa segunda aqui. A de ontem foi encerrada ontem no final do dia. E essa daqui nós tiramos parcial, reduzimos bem a posição, 70% da posição. E o restante a gente está carregando, beleza? E eu vou explicar para vocês todo o racional dessas duas operações aí. Vamos lá. Pessoal, estou aqui com o gráfico do Nasdaq. E antes da gente começar, eu queria deixar um recado para você que gosta do nosso conteúdo. Dia 2 de novembro, perdão, quinta-feira, nós iremos fazer um aulão ali dentro com a galera do nosso grupo, 100% gratuito, onde eu vou abrir todo o meu operacional, tanto a questão de gerenciamento, a questão psicológica e a questão técnica. Então, se você tem interesse, gosta do nosso conteúdo, entra aí no grupo, o link está aqui embaixo, para a gente poder fazer esse aulão aí juntos. Aí eu tenho certeza que vai ser uma aula sensacional. E eu vou abrir todo esse operacional que a gente tem reformulado, reajustado, está bem lisinho, está redondinho o sistema de trade e eu creio que vocês vão gostar bastante. Então vamos lá, aqui eu estou com o gráfico do Nasdaq, pessoal. Estou aqui com o gráfico de M30. O contexto do Nasdaq é esse aqui, ó. Deixa eu resumir isso para vocês. A gente está dentro dessa pequena região aqui, ó. Estamos fazendo trade dentro dessa região. O preço está testando uma zona de oferta aqui, uma zona de demanda, perdão, do semanal. Toda essa região aqui, ó, em baixão de liquidez. O order flow baixista no diário, tá? Aqui a gente tem esse contexto aqui, o preço fazendo isso aqui. Nessas regiões aqui pegamos vendas, lógico, não surfamos esse movimento inteiro, fomos fazendo trades aqui a favor do fluxo, certo? Então, agora a gente está com a ideia que eu até falei no vídeo passado que a gente está com os balanços das empresas para poderem sair agora no final do ano. Esses balanços costumam puxar os índices para cima, é o famoso rally do Papai Noel. Então, não sei se isso vai acontecer, tá? Não estou falando que vai acontecer. Só estou dizendo que estamos tendo oportunidades de trade aqui no intraday e eu vou explicar para vocês quais as oportunidades. Pessoal, primeira coisa, aqui a gente tem o volume profile que marca grandes distribuições, grandes acumulações para nós. E a gente sabe que os preços eles acumulam e distribuem para fazerem grandes movimentações. Possivelmente aqui no fundo do mercado, possivelmente se realmente for um fundo aqui, a gente pode estar tendo um evento de acumulação. E essa acumulação ela pode ser tanto lateralizada quanto em diagonal, como está acontecendo, certo? Muitos devem estar vendo isso como uma bandeira também, um olhar clínico da análise técnica. Se você pegar e pensar nisso daqui, ó, tem gente vendo isso aqui como uma bandeira também. Então, aqui embaixo não deixa de ser uma região de liquidez, tá? Então, as compras aqui estão sendo feitas, porém com muita cautela, porque o diário e o semanal sempre dão a direção. E o diário nós estamos baixista, como vocês podem ver aqui no gráfico de Heikin Ashi. Porém, temos um novo fractal baixista e podemos estar possivelmente mega discount aqui embaixo, né? Se for o prêmio para continuar a volta, seria aqui em cima nesse ponto de controle do diário. Mas vamos dar seguimento somente aqui nessas duas compras que nós fizemos. E qual o motivo delas? Aqui nós temos esse ponto de controle de H1, como vocês estão vendo. E reparem o que tem acontecido aqui frequentemente, tá? Seção asiática, o preço liquida, junta liquidez, liquida e começa a fazer topos e fundos ascendentes. De novo aqui, seção asiática, o preço liquidou, subiu. Aqui, novamente, ontem, seção asiática, responsável por formar, na grande maioria das sessões, aí, formar liquidez para Londres e Nova York capturar. E o preço fez essa ação aqui para cima.
logo saindo dessa região. E ele testou esse ponto de controle dessa grande acumulação. Qual foi a ideia que nós tivemos nesse ponto aqui? Seguidamente de um teste, se o preço começasse a trabalhar acima desse nível de liquidez aqui, deixa eu tirar o profile para ficar bem nítido para vocês entenderem. Se o preço começasse a trabalhar acima desse nível de liquidez, que foi a primeira compra que nós fizemos, vou ter que descer mais um pouquinho para ficar bem nítido. Aqui. Essa aqui foi a primeira compra. O preço embaixo dessa região de liquidez aqui embaixo, ele fez simplesmente essa indução aqui embaixo da liquidez. A entrada foi justamente aqui, uma entrada por confirmação e a saída quando viola esse topo aqui. Uns chamam de buy side liquidity ou aqui embaixo sell side liquidity, mas simplesmente um topo anterior ali que a gente sabe que é o lugarzinho de realizar lucro, né? Então a gente fez essa realização aqui. Essa reação dessa compra, você fala, Júnior, você se ancorou no que aqui atrás aqui? Simplesmente você tem aqui uma grande imbalance aqui, um grande desequilíbrio, e aqui você tem uma possível acumulação. Na nossa lógica operacional, a gente sabe que muitas das vezes o preço liquida as acumulações e distribuições. Depois que ele volta a trabalhar acima desses níveis, dependendo das configurações que temos, dá para arriscar um trade. E aqui eu tinha configurações aqui. E foi onde que embaixo dessa liquidez aqui, quando o preço começou a subir aqui para ganhar esse nível de liquidez que vocês estão vendo, que era esse endossement, quando o preço começa a ganhar essa região, nós fizemos a entrada e pegamos um bom trade. Dando segmento para hoje. Lembrando, tá, que aqui era uma zona de demanda de um tempo gráfico um pouquinho menor, que está até marcado aqui, pessoal. É um detalhe, são vários detalhes que a gente tem que explicar com muita calma para que vocês consigam entender. E aqui eu tinha um price level aqui do M15, só que o preço nem chegou nele. Eu gostaria muito que tivesse chegado, que eu entraria por risco com um stop bem pequeno. Como ele não chegou e já começou a se alinhar daqui, trabalhar acima do nível de liquidez, eu tomei o risco com a mão mais reduzida, porque meu stop ficaria maior. Tem isso também, é muito bom ressaltar isso para vocês. Depois o preço volta no ponto de controle de novo. Percebam, pessoal, esse ponto de controle é do cacete, porque isso tudo, lógico, aliado com o contexto. Se a gente entende que o preço ele faz ciclos de acumulação e distribuição para fazer grandes movimentações e que nesses ciclos estão posicionamentos institucionais, porque hoje a gente sabe que tem dados aí da CME que mostram para nós, não só dela, mas vários outros estudos, que mais de 70%, 80% da liquidez ela não está no book, né? Então, sempre quando tem a liquidez, o player ele entra. Então, se a liquidez está vindo de uma ponta, ele entra. Se ela está vindo da outra, ele vai entrar. Ele não fica mostrando onde ele está posicionado. Porém, essas regiões acabam sendo marcadas pela quantidade de negócio que é feita ali dentro de um range. Então, se o preço está lateralizando muito numa região, você acha que não está acontecendo nada, aí que você se engana. É ali que está ocorrendo uma montagem de posição institucional, através desses pontos. E depois o preço faz as liquidações tanto para um lado como para o outro para gerar as grandes movimentações, capturar mais liquidez, tirar a galera e fazer a movimentação o mais sozinho possível, né? Então, vamos lá. Quando o preço volta aqui nessa região de novo, você fala, nossa, tinha essa região aqui para tomar risco. Sim, mas olha como que o preço desceu com agressividade tremenda. Ele desceu em cima desse price level aqui do H1, certo? E aqui já era a seção de Nova York. E ele desceu em cima desse price level do H1. O que eu esperaria nessa região aqui? Uma reação, normalmente, uma reação nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, aqui. E ele começou a deixar pavio, lembrando que eu tinha um price level do M15 aqui passado ainda, só que ele ainda não havia pego, então esse price level me deixou já com a antena ligada. E uma outra parte que vale nós ressaltarmos era o ponto de controle. O que eu imaginei? Vamos ver se ele vai testar o ponto de controle. Na rejeição do ponto de controle, você já tem uma região de liquidez aqui, ó.
Então você tem essa região de liquidez, porque nesse tempo gráfico aqui, ó, olha só, no M30, nós estávamos vindo dessa região de liquidez, onde o preço jogou para cima, e esse cara aqui foi o último cara que havia manipulado. Aqui em cima, o preço ainda não havia capturado liquidez, ou seja, eu fui com o cara que manipulou essa região aqui. Quando ele injeta esse combustível aqui, esse preço não quebra esse topo, o que deveria ter sido feito. Logo, você identifica o que nós falamos muito no nosso treinamento, as aulas de topos fundos e topos fortes. Esse topo é fraco porque ele não rompe uma estrutura, não dá continuidade no movimento, testou aqui a base do início do movimento, mas não rompeu absolutamente nada, logo ele vira uma indução. Embaixo você tinha um price level junto com um ponto de controle. Entra direto? Não. O que a gente esperou? A reação do preço a trabalhar acima do nível de liquidez novamente. O que o preço fez? Capturou a liquidez. A gente não sabia se isso aqui ia dar continuidade para a queda ou não. Então, a liquidez foi capturada, o preço começou a reagir aqui em cima, logo a entrada foi feita acima do nível de liquidez com o stop embaixo do price level de M15, protegendo ainda mais a nossa operação. E quais que eram os alvos principais? Esse topo aqui, onde a parcial foi feita e ele ainda está dando continuidade. Esse trade ele está relativamente protegido com o alvo principal aqui em cima. Por quê? Porque aqui é um ponto de liquidez, se eu não me engano, do H4. A gente vai colocar aqui para vocês. Deixa eu ver. Na H4, H1 aqui. Simplesmente esse pontinho aqui é um pontinho de referência para nós, porque esse preço pode vir aqui, capturar essa liquidez e iniciar um processo de correção dessa movimentação aqui que está bem forçada. A gente consegue ver que a compra está fazendo uma força absurda aqui, né? Aí o deslocamento de preço não está tão forte quanto teve na venda, né? E o fractal baixista a gente já sabe que todo cuidado aqui é pouco. A gente está surfando isso daqui, mas também com cautela. A gente não está displicente achando que isso aqui vai para a lua. Se for, maravilha. Mas estamos ligados. Pessoal, esse aí era o vídeo. Se vocês gostam do nosso conteúdo, já deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo, deixa um comentário, isso ajuda pra caramba na divulgação do nosso canal. E, mais uma vez, convido vocês para estarem conosco na quinta-feira, dia 2 de novembro. Só clicar aqui e entrar no link do grupo, beleza? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Forte abraço, fiquem com Deus e valeu!